Para entender o alcance e os desafios dessas propostas, eu converso agora com John Urdig, que é ambientalista, mestre em planejamento urbano regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Carlos Bocui, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Sejam muito bem-vindos ao Poder Expresso. Eu agradeço pela participação. John, eu queria começar pelo senhor perguntando o seguinte: qual é a sua avaliação a respeito dessas propostas do governo nesses discursos pré-COP30? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar conversando com vocês. Estou aqui na COP, né? Há pouco acompanhei aí todas as falas, né? E a gente precisa entender que essa cúpula é uma inovação, né? Esse momento dos líderes estarem antecipando na COP como uma grande abertura já política, né, traçando um possível tom para a COP30. E quando a gente fala em construção de políticas públicas, é muito desafiador, principalmente nós do Brasil, com algo que o presidente trouxe, que é os descompassos. Ele trouxe esse tom, inclusive, né, para justificar algumas questões, como no nosso país, a própria exploração de petróleo na foz do Amazonas, ainda o incentivo de combustíveis fósseis, principalmente há pouco agora, né, a Câmara e o Senado aprovaram a MP 1304, aonde encaminharam para a sanção do presidente com subsídios de 100 bilhões de reais para o carvão mineral, para usinas de carvão operarem no Brasil até 2040. Então, nós, como estamos recebendo essa COP, né, temos muitos desafios na questão da transição energética, né? Eu estou como gerente de transição energética do Instituto Internacional Araiara. Estamos com um espaço aqui na casa, que é o Amazon Climate Hub, e nos surpreende também o presidente citar a palavra combustíveis fósseis, mas é um espaço ainda político, né? A gente sabe que entra a fase de negociações. Gostei muito do discurso do Guterres, né, que trouxe essa questão do lobby, que a gente sabe que o lobby tem influenciado muito nas COP, inclusive na COP 26 era para estar no texto final eliminação do carvão mineral, e foi substituído pela questão, né, de substituição gradual. E algo que nos preocupa muito é a questão dos subsídios, né? Então esses recursos têm que vir, né? A gente parabeniza, né, a criação do fundo, né, do TFFF, um fundo voltado para as florestas tropicais e para a preservação da biodiversidade. E o presidente também destacou algo muito interessante, que é a questão da situação global, mas também do nosso país nos últimos 2 anos, da emergência climática, né? Eu resido no estado do Rio Grande do Sul, fui atingido em 2024 pelas enchentes, e essa situação está cada vez mais frequente no nosso país, né? E no mundo, né? Então a gente tem essa COP, ela pela primeira vez está no Brasil, na floresta amazônica, e tem a questão das comunidades tradicionais, que o presidente também citou, né? Os povos indígenas e Yanomami. Então isso para nós é muito interessante, mas a gente espera que isso realmente venha para as discussões dos negociadores agora na COP30, né? E que realmente não fique só no discurso, né? Sim. Carlos, como que o senhor avalia, né, essa situação global e também esses discursos pré-COP30? Porque são diversos discursos, diversas propostas, mas a importância, como o John acabou de mencionar, é que saia de fato do papel. É verdade. A preocupação que nós temos, né, é que o mundo ele se coloque dentro de uma métrica realista com relação às mudanças climáticas. A primeira questão é o que se trata do mercado de carbono. A gente, de acordo com os estudos mais recentes, que os impactos climáticos eles levam a tonelada de carbono a um valor 10 vezes maior do que a que se pratica no mercado. Quer dizer, na verdade, você tem um subestimamento dos impactos climáticos, e isso leva as medidas de compensação a serem muito insuficientes, está completamente insuficientes, 1/10 do valor. Tá? Por outro lado, o Brasil se apresenta numa situação dividida, em que ele defende florestas e, ao mesmo tempo, o Brasil acaba de aprovar a exploração de 10 bilhões de barris, né, na região da Foz do Amazonas. Quer dizer, essa contradição demonstra que a posição política brasileira ela traz uma situação de antagonismo, né? Você não tem um caráter consolidado da política nacional, né? Como foi dito, nós temos aí a aprovação de carvão mineral ainda
de combustíveis fósseis ainda trabalhando fortemente no nosso país, na contramão daquilo que se prega para a conferência, né? O Antônio Guterres, das Nações Unidas, felizmente, ele encara o perfil das Nações Unidas no sentido da autoridade moral que deveria ter para pleitear, né, uma métrica correta, não só de mitigação, mas também dos meios de adaptação possíveis. Com relação às florestas, né, tropicais, ao fundo, isso é necessário, é um incentivo de que essas florestas se mantenham em pé, é um incentivo não só para as florestas da América do Sul, né, do Brasil, essa região equatorial, continental que o Brasil tem, mas também do Congo e da Indonésia. Então, isso é importante, porque você vai ter uma manutenção do sequestro de carbono. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que o Brasil, na contabilidade desse ano, teve um aumento de 4% do desmatamento da Amazônia com relação ao ano passado. Quer dizer, a gente não está numa posição assim tão confortável também, né? Nós estamos falando de um número elevadíssimo de 72 campos de futebol por hora sendo desmatados agora, né? É um número astronômico a devastação da Amazônia. Então, o que a gente espera, né, é que essa conferência ela seja plasmada na realidade dos fatos, da ciência e do comprometimento para livrar o mundo de um cenário difícil de 2,5 graus em curto espaço de tempo. Nem é para 2100, né? O que se prevê, de acordo com as últimas constatações dos cientistas, é isso para praticamente 2050, 2060. Isso seria um desastre para a humanidade, né? Então, nós estamos aqui como espectadores desse acordo que deve sair, ele deve ter fundos para recompor o que foi devastado de florestas, deve manter florestas em pé, deve diminuir a emissão de gases de efeito estufa, e essa é a grande proposta. Ele deve providenciar recursos para que os países em desenvolvimento tenham possibilidade de trilhar o caminho da sustentabilidade e também de suportar os impactos ambientais das mudanças climáticas. Então, esse é um momento decisivo e de extrema importância, não só para o Brasil, né, para a humanidade. Carlos, eu queria então aproveitar a sua resposta para te fazer uma outra pergunta. O senhor acredita que o mercado internacional, especialmente os grandes emissores, né, está pronto para esse tipo de iniciativa, como o senhor disse bem aí, esse caminho da sustentabilidade? Olha, nós temos um problema hoje que é o quadro geopolítico global, tá? Nós temos um descompasso do cenário geopolítico, nós temos o governo norte-americano com Donald Trump reiniciando, retomando experiências nucleares para fins bélicos, né? Isso gera um estado de instabilidade que nos lança para uma situação distante da paz. E a paz, ela é absolutamente necessária para você ir à mesa de negociações livre das questões domésticas, né? De manter a autonomia do país em termos de energia, de manter o poderio militar de defesa. Então, um mundo conturbado, ele impede os países todos de terem o foco naquilo que é prioritário para a humanidade, que é a resposta adequada às mudanças climáticas, não é? Então, nós precisamos urgentemente desse estado de paz no mundo que nos permita que haja uma atenção realmente voltada para as questões fundamentais. Eu acho que esse é um momento geopolítico difícil, né? Principalmente com a ascendência do negacionismo em muitos países aí, estimulado pela indústria de fósseis, né? Pela indústria do petróleo, etc. John, você que acompanhou aí esses discursos pré-COP, né, da cúpula de líderes, como que o senhor avalia a questão dos países? Estão preparados para esse caminho da sustentabilidade? Como que o senhor avalia esses discursos e todo esse bastidor que o senhor está vivendo aí em Belém? Com certeza, assim, como foi dito, né? O discurso, ele abrange, ele contempla
quando chega na prática, os desafios, a construção das políticas públicas e a sua efetivação. Também não basta ter planos, né? A gente precisa estabelecer objetivos e metas para ficar claro e cumprimento também do que já está acordado, como, né, a questão do Acordo de Paris. O Brasil tem muitos desafios, principalmente na questão de redução do desmatamento, mas também desafios no que tange a sua matriz energética, né? Foi já dito algumas frases até não que a gente desacorda, né, do presidente, por exemplo, precisamos de recursos da exploração da foz para financiar a transição energética. Isso não é correto. E a outra questão que a gente vê em muitos países, como até está acontecendo no Brasil, não só o contexto do negacionismo, mas a flexibilização de políticas públicas ambientais, como a questão no Brasil da lei do licenciamento ambiental, onde o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, inseriu uma emenda no projeto de lei que resultou na nova lei do licenciamento ambiental, criando a LAI, que é a Licença Ambiental Especial, específica para o setor fóssil, principalmente para obter de forma mais acelerada licenças ambientais para exploração de petróleo na foz do Amazonas. Isso não foi, né, escondido, inclusive está na comunicação do Senado. Então a gente se preocupa muito, né, com todo esse contexto da situação climática. Ele é muito amplo o espectro. Envolve o Acordo de Paris, envolve políticas da questão da biodiversidade, a questão da transição, que o Brasil, por exemplo, tem uma lei de transição energética que é uma lei que é para garantir a continuidade da usina de Jorge Lacerda Carvão Mineral em Santa Catarina até 2040, com 1,8 bilhões de subsídios por ano pagos por nós, consumidores. Agora imagina se esse recurso viesse para a preservação da floresta ou para a adaptação das cidades que enfrentam um grande desafio, que é a cada enchente, inundação ou deslizamento, o que temos é um contexto de destruição e mortes. A gente tem o desafio hoje de adaptar as cidades aos eventos climáticos extremos. As cidades não estão preparadas e, infelizmente, quem sofre mais é a população de periferia, é a população ribeirinha ou as comunidades tradicionais, e sofre perdendo as suas vidas. O Guterres, o Lula também trouxe isso no discurso, que é o número de pessoas, né, que os eventos climáticos extremos têm levado a vida dessas pessoas. Só no estado do Rio Grande do Sul, de 2024, tem 25 pessoas desaparecidas, né? Isso é uma situação muito grave e não são trilhões que salvam vidas, né? O que salva é esse dinheiro ser direcionado de forma correta para a adaptação climática, que é o grande desafio. Como vamos se adaptar à situação de emergência climática, mas também, né, como o Carlos trouxe, toda essa pressão da indústria fóssil que quer, no limite, manter a exploração de petróleo até 2050 e ainda com subsídio, né? Então, a gente espera que os líderes escutem o Guterres, né, e tenham essa sensibilidade realmente nas negociações, que prevaleça, né, o direito à vida, que é uma das bandeiras do Instituto Araiara, né, uma instituição em defesa à vida, né? E aqui em Belém também, quem está aqui, né, há uma série de um momento histórico na COP, que é a participação da sociedade civil, que em últimas COPs não conseguiu ter uma representação, até por estar em países, né, que não, tanto no Egito, Baku, né, também outras COPs que ocorreram, que a sociedade civil não conseguiu essa grande representação. E aqui está um clima de festa, a cidade está acolhendo, tem muitos espaços, assim como Araiara tem o Amazon Climate Hub, que a gente convida todos, né, acesse o nosso site e participem. São mais de 80 atividades. Então está acontecendo muita coisa boa aqui em Belém, que vem fomentar também, né, a preocupação do Brasil, mostrar para o mundo, né, o dever de casa, né, que todos têm para fazer, mas que aqui também tem muita coisa boa acontecendo, principalmente vindo do terceiro setor, da sociedade civil, das comunidades tradicionais, acontecendo aqui em Belém. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu acredito que até o final da COP, eu espero, e fica aqui o convite para que a gente volte a conversar ao longo dos dias, né, dessa semana de COP, para ver os desdobramentos, se esses efeitos, se a gente consegue sentir que essas propostas sairão ou não do papel e o que vem pela frente. Então fica aqui o nosso convite. John Urdig, muito obrigada pela participação. Carlos Bocurri, tudo bem? Muito obrigada, viu, pela participação também do senhor. Fica aqui o convite aos dois para a gente retomar
essa conversa. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, até a próxima. Até mais. Até. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.